Questão de número 63. Encontre o polinômio de segundo grau P, tal que o P de 2 é igual a 5, P' de 2 é igual a 3 e P duas linhas de 2 é igual a 2. Então tá aqui a situação, né? Encontrar um polinômio P de grau 2, então ele é da forma ax ao quadrado mais bx mais c, tal que o P de 2 é igual a 5, a P' de 2 é igual a 3 e P duas linhas de 2 é igual a 2. Bom, então vamos lá, né? Vamos usar a primeira informação. O que deve acontecer? O P de 2 deve ser igual a 5. Bom, dizer que o P de 2 é igual a 5 significa que quando você substituir o x aqui por 2, o resultado dessa continha vai ser 5. Então vamos fazer isso? Vai ficar assim, ó, a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c, isso tem que ser igual a 5. 2 ao quadrado dá 4, vezes a, 4a. Então aqui eu vou ter 4a, aqui b vezes 2 vai dar 2b, mais c, isso tem que ser igual a 5. Pronto, vamos deixar guardado aqui por enquanto. Agora eu vou trabalhar com a segunda informação, que diz o seguinte, que P' de 2 é igual a 3. Tá? A derivada do polinômio P em x igual a 2 é igual a 3. Então, antes de mais nada, vamos derivar esse polinômio, né? Vamos derivar esse polinômio, ó. P' de x. P' de x vai ser o quê? Pela regra da potência, o 2 desce multiplicando, vai ficar 2ax. 2ax. Mais a derivada de bx vai dar b, depois mais a derivada de c, que é uma constante, vai dar zero, não precisa colocar. Então tá aqui a função P' de x. O que eu sei? Que P' de 2 é igual a 3. Ou seja, quando eu substituir esse x por 2, o resultado tem que dar 3. Então vamos lá? Vai ficar assim, ó. 2a vezes 2 mais b, isso tem que ser igual a 3. Ou seja, 2a vezes 2, 4a, né? 4a mais b igual a 3. Pronto. Bom, o que mais? Vamos usar, deixa guardado aqui por enquanto. Vamos usar a próxima informação que diz que a derivada segunda da função p, do polinômio p, aplicado em x igual a 2, dá 2. O que é a derivada segunda? É a derivada dessa função, né? A derivada da derivada primeira. Então, pela regra da potência, a derivada de 2ax vai ser o quê? 2a. Então vamos fazer assim, ó. P duas linhas, né? Antes de mais nada, estou calculando aqui o P duas linhas, né? P duas linhas de x, tá? É a derivada dessa função. A derivada de 2ax, pela regra da potência, é 2a. A derivada de b, que é uma constante, é dar zero, não preciso colocar. Então tá aqui a função derivada, tá? A derivada segunda, P duas linhas de x, dá 2a. Bom, e aí ele está dizendo que o P duas linhas de 2 é igual a 2. Então, como esse polinômio aqui é uma constante, significa que esse 2a, olha, 2a é igual a 2. Tá? Ou seja, a igual a 1. Tá bom? Ó, vou voltar aqui para você. A derivada segunda é uma função constante. E está dizendo que a derivada segunda aplicada em x igual a 2 dá 2. Então, o 2a tem que ser igual a 2. Tá bom? Então, o a dá 1. Aí você vem voltando as contas. Se a é igual a 1, você volta para cá. Vai ficar o quê? Ó, 4 vezes 1 mais b igual a 3. Vai ficar b igual a 3. 4 vezes 1 dá 4. Para o segundo membro, menos 4. Ou seja, b igual a menos 1. Pronto, já calculei a, b. Agora volte para cá a fim de calcular o c. Vai ficar 4 vezes o a, que é 1, mais 2 vezes o b, que é menos 1, mais c, isso tem que ser igual a 5. 4 vezes 1 dá 4, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais c igual a 5. Quem vai ser c? Ó, 5, 4 menos 2 dá 2, para o segundo membro, menos 2. E, portanto, c vai ser 5 menos 2, que é 3. Logo, o polinômio p vai ser esse aqui, ó, p de x vai ser igual a x ao quadrado. Então, 1x ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, mais bx, ou seja, menos x, mais c, mais 3. Pronto. Aqui está o polinômio de grau 2, tal que o p de 2 igual a 5, p' de 2 igual a 3 e p duas linhas de 2 igual a 2. Questão 64. A equação y duas linhas mais y' menos 2y igual a x ao quadrado é chamada equação diferencial, pois envolve uma função desconhecida y e suas derivadas, y' e y duas linhas.
Encontre as constantes a, b e c, tais que a função y igual a x ao quadrado mais bx mais c satisfaça essa equação. Tá? Então, está pedindo para a gente determinar a, b e c, tal que essa função y igual a x ao quadrado mais bx mais c seja a solução dessa equação diferencial. Muito bem. O que a gente deve fazer aqui é calcular a derivada, o y' e o y duas linhas. Vamos fazer isso inicialmente? Primeiro vamos calcular o y'. Y', quem vai ser aqui, ó? Pela regra da potência, a derivada de ax ao quadrado vai ser o quê? 2ax. Depois, a derivada de bx vai dar b, mais a derivada de c, que é a constante, vale zero, não precisa colocar. Então, aqui está quem? Y'. Agora eu vou calcular y duas linhas, que é a derivada da função y'. A derivada de 2ax é 2a, a derivada de b, que é constante, vai dar zero, não precisa colocar. Pronto, então aqui já está y', y duas linhas. Vou voltar aqui agora para a equação, aqui está a equação diferencial. Tá? Onde tiver y duas linhas eu vou colocar 2a, onde tiver y' eu vou colocar 2ax mais b. E onde tiver y, eu coloco essa parcela aqui. Vai ficar assim, ó. Vou até repetir aqui a equação, ó. Y duas linhas mais y' menos 2y igual a x ao quadrado. Ou seja, y duas linhas é o 2a, mais o y', 2ax mais b, 2ax mais b. Agora, menos duas vezes o y, que é isso tudo aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c, fechou parênteses, igual a x ao quadrado. Vamos resolver esse parênteses? 2a, estou repetindo, 2a mais 2ax mais b, aqui, agora multiplicando por menos 2. Menos 2ax ao quadrado, depois menos 2bx, e por fim menos 2c igual a x ao quadrado. Muito bem, agora o que eu vou fazer é o seguinte, aqui no primeiro membro. As parcelas que tem x ao quadrado vou deixar primeiro, depois as parcelas que tem x, depois as parcelas que não tem x. Bom, a parcela que tem x ao quadrado é apenas essa aqui, né? Então vai ficar menos 2ax ao quadrado. Agora vamos pensar nas parcelas que tem x. Olha, aqui tem x nessa parcela, aqui também tem x, né? E aí a gente pode colocar o x em evidência e escrever 2a menos 2bx. Tá? Agora, as parcelas que não tem x são quais? O 2a, depois mais b, e a outra, menos 2c, né? Menos 2c tem que ser igual a x ao quadrado. Tá? Bom, isso aí tem que ser válido para todo x, na verdade, para todo x. Em vista disso, você vai concluir o seguinte, que esse menos 2a, que é o coeficiente de x ao quadrado, tem que ser igual a 1, que é o coeficiente de x ao quadrado aqui no segundo membro. Então, você vai escrever, ó, menos 2a igual a 1, significa a igual a menos meio. Menos meio. E agora, o que mais eu devo ter? Olha aqui, olha, o coeficiente de x aqui é o 2a menos 2b. Então, 2a menos 2b tem que ser igual a zero, porque aqui no segundo membro eu posso encarar como sendo 0x, né? X ao quadrado mais 0x. Então, 2a menos 2b igual a zero, significa 2a igual a 2b. Aí esse 2 com isso você pode simplificar, sobra a igual a b, ou seja, b igual a né? Então, se o a é meio, menos meio, o b também vai ser menos meio. b igual a menos meio. Bom, o que está faltando? Está faltando o seguinte, 2a mais b menos 2c também tem que ser igual a zero, porque aqui o termo independente de x aqui é zero, e o termo independente de x aqui no segundo membro também eu posso encarar como sendo zero. Então esse aqui deve ser igual a zero. Então a eu vou substituir por menos meio, b também por menos meio. Então fica 2 vezes menos meio, depois menos meio, mais 2c igual a zero. Essa continha que a gente deve fazer, né? Vamos fazer aqui em cima? Vamos lá. Vai ficar assim, ó, 2 vezes menos meio vai dar menos 1. Aqui, menos 1 meio. Mais 2c.
igual a zero. Podemos pensar em tirar o mínimo aqui, né? Sem problema nenhum. O mínimo é 2. 2 dividido por 1 dá 2, vezes menos 1 dá menos 2. 2 dividido por 2 dá 1, vezes menos 1 dá menos 1. 2 dividido por 1 dá 2, vezes 2c vai dar 4c igual a zero. O mínimo vai embora. 4c igual menos 1 menos 2 dá menos 3. Para o segundo membro, mais 3. E aí o c vai dar 3 quartos. E aí acabou, né? O que ele está pedindo? Para a gente determinar as constantes a, b e c, né? Encontre as constantes a, b e c, tais que essa equação satisfaz, seja a solução dessa equação diferencial. Tais que essa função seja a solução dessa equação diferencial. Acabou.